nem presta para a terra, nem presta para o monturo, lançar-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nesse meio termo, irmãos, que Jesus está falando, a palavra diz que se ajuntou ali a ele alguns pecadores, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Quando os publicanos e pecadores se ajuntam ao Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer, ouvir a palavra do Pai, a Bíblia diz que acompanhado ali também está os fariseus, os escribas, e eles começaram a murmurar, começaram a criticar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles achavam um absurdo. Os escribas, os fariseus acharam ali um absurdo Jesus se assentar com os publicanos, Jesus receber os pecadores. Era como se fosse uma afronta para eles, pois Jesus faz declaração de que é o Filho de Deus. Jesus faz declaração de que é o rei do tempo presente a qual estava vivendo. E agora, os públicos, os escribas, os fariseus, que esperavam a vinda do Messias como um rei transformado para transformar, um rei embelezado para embelezar, eles percebem que tem Jesus, um homem simples, um homem humilde, um homem que não faz acepção de pessoas, e ali eles ficam indignados, porque a classe de Jesus mais próxima eram os pecadores. A classe que Jesus mais tinha prazer em estar por perto eram os pecadores, eram os que todos faziam acepção. Jesus se aproximava desses, Jesus se achegou a esses. Jesus veio e a palavra diz: eu vim para os vis e desprezíveis deste mundo, para confundir e aniquilar. Talvez alguém está olhando e estes alguém aqui são os fariseus, são os escribas. Eles olham para dentro de si e acham que é alguma coisa. Ele olha para dentro de si e se julga ser alguma coisa. Eles começam a se medir pelo seu potencial. Os fariseus se acham alguma coisa. Mas Jesus veio dizendo: eu vim para os vis e desprezíveis desse mundo. O que Jesus está querendo dizer ali é: eu vim para o mais desprezado. Eu vim para o que é mais humilhado. Eu vim para os que mais necessitam. A palavra diz que Zaqueu, ele quer libertação. Primeiro, Zaqueu quer apenas conhecer quem é Jesus. Zaqueu está sabendo que Jesus vai passar por ali, e a palavra diz que Zaqueu sobe depressa em uma figueira brava para conhecer, para saber. Zaqueu quer ver quem é este homem, pois a notícia está correndo que Jesus se assenta com os publicanos. Os publicanos, para os irmãos entenderem, era nada mais, nada menos do que os judeus que aceitavam a proposta de Roma para ser cobradores de imposto. Então, quando os judeus aceitam a proposta de Roma para cobrar impostos, a sua classe também dos judeus fica indignada com eles. Por isso eles fazem acepção deles. Por isso eles não gostam dos publicanos. Só que Zaqueu quer conhecer um judeu. Zaqueu quer conhecer este judeu que não faz acepção. Zaqueu quer conhecer este homem por mão de Jesus que se assenta com a sua classe de publicanos. A palavra diz que Zaqueu só quer saber quem é. E enquanto Zaqueu só quer saber quem é, Jesus já traçou um plano, irmã Tânia, para a vida de Zaqueu. Jesus já traçou um projeto para a vida de Zaqueu. Talvez você venha aqui nessa noite só mesmo por vir. Talvez você venha aqui nessa noite dizendo: eu vou no culto hoje porque não tenho nada para fazer em casa. Vou no culto hoje. Talvez alguém venha até com o pensamento: vou lá para agradecer. Tem muito tempo que eu não vou no culto. Vou hoje no culto. E
E só vou mesmo por ir. Só que eu quero te dizer uma coisa. Não foi a tua própria vontade que te trouxe aqui. Não foi o teu próprio querer que te trouxe aqui. Pois é o Espírito Santo de Deus que trabalha. E a palavra diz que o trabalhar do Espírito Santo é para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O prazer de Deus é esse, convencer o pecador. E a palavra diz que o Senhor adentra na casa de Zaqueu. E os escribas e os fariseus, a multidão dos judeus, criticam por que o Senhor entra na casa deste publicano, este cobrador de imposto. O povo está indignado, não estou entendendo. Jesus deveria entender o nosso lado, o pensamento dos judeus. Jesus deveria entender o nosso lado, porque os publicanos cobram impostos, os publicanos defraudam, os publicanos roubam. Jesus deveria entender o nosso lado. Jesus não deveria procurar os publicanos. Jesus não deveria se assentar com essa classe. Jesus não deveria estar participando na casa dessa classe. Só que Jesus é diferente, irmãos. Ele veio para as coisas vivas e desprezíveis desse mundo. Jesus veio para os desenganados. Jesus veio para aqueles que estão sendo apontados pelo mundo aí fora. Jesus veio para aqueles que o mundo está dizendo que não tem mais jeito. Jesus veio para aqueles que o mundo está dizendo que a cadeia é o lugar dele. Jesus veio para aqueles que muitos olham e dizem: não vai sair do tráfico, não vai sair da droga, não vai sair da prostituição, vai morrer desse jeito. E Jesus está dizendo: eu vim para libertar aquele a qual o homem já perdeu a esperança. Jesus veio para trazer libertação, irmãos. Jesus veio para trazer transformação. A palavra diz que uma certa feita, os discípulos também é questionadores para com Pedro. Pedro é movido pelo Espírito Santo aí na casa de Cornélio. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, homem gentil, a palavra diz que Pedro até não quis ir. Mas quando o Espírito Santo mostra para Pedro a real importância dele ir até a casa de Cornélio, do Evangelho chegar até o povo gentil, graças a Deus por Pedro. Graças a Deus por Pedro. Porque hoje nós fazemos parte dessa classe. Nós somos o povo gentil de Deus hoje. Nós somos o povo gentil, graças a Deus por Pedro. A palavra diz que Pedro vai. E quando Pedro se assenta, chega na casa de Cornélio, a notícia corre lá nos discípulos, nos outros apóstolos. E quando Pedro se aproxima dos demais apóstolos, a palavra diz que ele diz: Pedro, você está ficando louco. Como você me entra na casa daquele povo, Pedro? Como você vai na casa daquele povo, sendo que nós não podemos estar junto com eles? Pedro disse: se Deus que me chamou, se Deus que me mandou eu ir, se Deus que me ordenou a esta missão, não faz acepção de pessoas, quem sou eu? Querido, por mais ruim que seja para o mundo, para nós como igreja ainda há salvação, ainda há solução, ainda Jesus pode transformar. Por mais perigoso que seja o traficante, ainda Jesus quer libertar ele. Por mais envolvido que ele esteja nas drogas, ainda Jesus quer libertar ele. Talvez é alguém da família. A notícia que corre é que não tem mais jeito, irmã Iraci. Só que Deus está dizendo: tem jeito sim. Tem jeito sim. Há solução, irmã Rita. Por mais que o mundo condene, por mais que o mundo aponte, por mais que a medicina desengane, por mais que os médicos dizem que acabou, Jesus está dizendo: eu sou o Deus da última palavra. Ele ainda é médico dos médicos, irmãos. E quando a medicina desengana, Jesus ainda pode curar o improvável. Jesus ainda pode curar o que não tem mais jeito.
Um colega meu, uma certa feita, disse: meu filho está com doença rara, não tem solução. E eu faço tanto para Deus, eu questionei a Deus, esse colega falando comigo, e ele disse: Deus, eu faço tanto para o Senhor, porque o Senhor deixou essa doença chegar no meu filho. Eu olhei para ele e disse assim: talvez Deus te quer de joelho, meu filho. E ele falou assim: se o meu filho não sarar, eu abandono a igreja. Eu disse: não faz isso não. Volta atrás rápido dessa palavra e pede perdão a Deus. Porque você pode ser provado em cima disso. Porque o homem fora de Deus, ele não consegue nem comer bolotas. Porque a palavra diz que o jovem desejava comer as bolotas, mas ele não podia. Por mais, irmãos, devastador que seja o cenário, por mais devastador que seja a situação, pode ter certeza que há esperança, há solução. Deus pode entrar no cenário, Deus pode mudar do dia para a noite, Deus pode transformar de uma hora para outra, o quadro da saúde pode mudar de uma hora para outra, a medicina pode ser surpreendida pelo impactado Espírito Santo. Quantos relatos não já vimos por aí? Médicos surpresos. Quantos médicos hoje não servem ao Senhor? Porque a medicina disse que não tinha mais jeito. E quando o camarada ou a mulher volta lá, um mês depois, uma semana depois, os exames estão todos diferentes. A situação já não é mais a mesma. O quadro muda. E o médico tem que reconhecer que Deus ainda é o médico dos médicos. Situação que para a família não tem mais jeito, e a gente olha e diz: vai morrer na cadeia, não tem como o juiz revogar esta causa, a sentença foi batida, o martelo foi decretado, não tem como mais. De repente Deus muda o cenário, e de repente o alvará chega, a situação muda, o martelo é batido diferente, porque Deus entra no cenário. Uma vez que Deus entra no cenário, querido, Ele entra para mudar. Deus nunca entrou numa peleja para perder. Alguém um dia me questionou: Breno, se Deus está com o povo, por que é que Deus está deixando a arca ser levada? Eu disse: por causa da devastação. Porque todo cenário onde existe bagunça, onde existe devastação, Deus prefere cruzar os braços. Até que nós reconhecemos a sua soberania, até que nós decidimos reconhecer a sua grandeza, porque a palavra diz que a arca foi até levada, mas quando a arca chega diante do templo de Dagon, a palavra diz que o Deus dos Amalequitas não ficou de pé, porque diante da presença do Yeshua HaMashiach, nada fica de pé. A palavra diz que ele é questionado porque ele está comendo com pecadores. A palavra diz que ele é questionado porque ele está comendo com os publicanos. Quando Jesus percebe que ele está sendo criticado porque se assenta com aquela classe de pecadores e publicanos, Jesus lança a primeira parábola para impactar o coração dos fariseus e dos escribas. E Jesus diz: um pastor de ovelhas tem 99, tem 100 ovelhas. Uma ovelha se perde, uma ovelha foge para fora do cercado, para fora do redil. E esse pastor agora precisa deixar no deserto as 99 ovelhas para ir em busca dessa única que se perdeu. A palavra diz que Jesus, contando esta parábola, ele diz que este pastor deixa 99 no deserto
e começa a procurar uma única que se perdeu. Essa única que se perde, irmãos, a palavra diz que o pastor consegue achar ela. E quando o pastor acha essa ovelha que se perdeu, Jesus agora diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O que Jesus está dizendo é: o céu se encontra em festa todas as vezes que alguém decide a se redimir com o Pai. O que Jesus está dizendo é: 99 que já estão salvas. Não haverá festa. Já aconteceu uma festa. Jesus está apontando esta ovelha que se perde para os publicanos e para os pecadores. Jesus está mostrando para os escribas e para os fariseus a importância do evangelho ser anunciado. Independente de quem for, se chegar para você, anuncie Jesus. Independente de quem seja, anuncie Jesus. Anuncie Jesus para o traficante. Anuncie Jesus para o alcoólatra. Anuncie Jesus para a prostituta. Anuncie Jesus em tempo e fora de tempo. Jesus precisa ser pregado. O mundo aí fora precisa ouvir Jesus. A sociedade precisa entender o quão haverá festa no céu quando eles se arrependem. E aí ele continua. E agora ele usa a vertente das 10 dracmas. E ele diz: uma mulher tem 10 dracmas. E quando esta mulher tendo 10 dracmas, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? Olha só o que Jesus está dizendo. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma? Jesus diz: a atitude dessa mulher é depressa, irmã Iraci, acender uma lâmpada dentro de casa. E ela agora, acendendo a lâmpada, ela precisa organizar a casa para encontrar a dracma que se perdeu. Porque no meio da bagunça não tem como encontrar quem se perde, irmão. No meio da bagunça não tem como encontrar um objeto perdido. No meio da bagunça, o que Jesus está falando é: no meio dessa bagunça, fariseu, no meio dessa bagunça, publicanos, não tem como os pecadores, não tem como os publicanos ser achados, ser encontrados. Mas graças a Deus que Deus enviou Jesus. Graças a Ele que Ele enviou Jesus. Porque Jesus é um. Jesus é o princípio. Jesus é o nosso modelo. A partir de Jesus nós entendemos que nós não podemos fazer acepção. A partir de Jesus nós entendemos que nós temos que abraçar a todos. A partir de Jesus nós entendemos que por mais desprezado que seja, a igreja tem que abraçar. A igreja tem que chegar para perto. A igreja tem que ser modelo. Ela acende. Ela encontra a dracma que se perde. E quando ela acha a dracma que se perde, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só. Os anjos estão olhando para o céu, irmãos. E os anjos estão doidinhos para fazer festa. Ele só está esperando o pecador se arrepender.
Ele só está esperando o pecador se arrepender. E talvez esse pecador, esse que precisa de salvação, seja alguém da tua casa, seja alguém da tua família. E pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza que por meio de tuas orações, por meio de vossas petições, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar neste coração para o convencer do pecado, do juízo e da justiça. Pode ter certeza, você que é mãe e tem um filho fora da presença. A partir das tuas orações, Deus vai libertar este teu filho. Pode ter certeza que você que é mãe e tem um filho afastado. Deus, a partir de tuas orações, deseja salvar este teu filho. O que precisamos é perseverar. O que precisamos é de uma diligência. Porque a palavra diz que essa mulher precisou com diligência acender o candeeiro e procurar o que estava perdido. O prazer de Deus é salvar. O prazer de Deus é libertar. O prazer de Deus é curar o enfermo. O prazer de Deus é de nos abençoar. E agora nós chegamos no ponto central da mensagem. E aí Jesus começa. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me metade, ou melhor, parte da minha herança, da minha fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aquele jovem perdeu tudo, irmão. Tem a herança do pai nas mãos, saiu para o mundo afora. Eu aconselho de ir lá todo dia. Saiu para o mundo afora achando que lá era bom para ele, ia viver o que ele quisesse e ia ser bom. Só que olha para cá, todas as vezes que nós saímos da casa do Pai, ou fugimos do propósito do Pai, pode ter certeza que tem um projeto de Deus lá na frente, nos esperando para nos trazer de volta. Nem que isso nos custe a dor, nem que isso nos faça chorar. Diferente de quem insiste no erro, diferente de quem insiste no pecado, a palavra diz que Uzai e Aiô guiava a arca de Deus. E quando eles guiam a arca, a palavra diz que eles chegam na eira de Nacon. A eira de Nacon significa lugar onde tudo desmorona, lugar onde tudo cai. Quando Uzai e Aiô guiavam a arca de Deus em um carro novo, a palavra diz que eles chegaram na eira de Nacon. E na eira de Nacon a palavra diz que os bois começaram a tropeçar. O carro começou a pender para um lado e para o outro. Uzai disse: eu vou meter a mão na arca e vou segurar. É melhor eu segurar a arca do que a arca cair no chão. Só que Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, ninguém pode tocar na arca, Moisés. Ninguém pode botar a mão na arca, Moisés. Porque até então a arca simboliza Deus. Ninguém podia ver Deus. Ninguém podia tocar em Deus, irmã Iraci. E a Bíblia diz que Uzai, ele leva a mão para tocar a arca.
E quando Uzá toca na arca de Deus, a palavra diz que Deus abriu uma ruptura em Uzá e matou Uzá na hora, por tamanha irreverência que Uzá cometeu. A arca não poderia ser tocada, mas Uzá tocou e Uzá morreu. Só que Uzá saiu da casa do pai dele, o sacerdote Abinadab. Uzá saiu da casa do pai dele e Uzá está percorrendo o caminho. Enquanto Uzá está percorrendo o caminho, Uzá não sabe que lá na frente tem uma eira de Naconte esperando. Uzá não sabe que lá na frente tem uma eira de Naconte esperando. Porque a eira de Nacon serve para que ensine